Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Vamos terminar a nossa parte de medidas de tendência central. Então, depois que nós já falamos de média, nós vamos falar agora de mediana e moda, tá? É muito mais tranquilo do que as médias. A mediana é o seguinte, vai ser o valor central da lista após a sua organização em rol. Aqui no caso da organização em rol, é simplesmente uma ordenação por valor, uma ordenação do maior para o menor, ou, o que é mais comum, do menor, maior, né? Do menor para o maior. Tá? Geralmente, a gente faz do menor para o maior. Então, você organiza a sua lista, né, de dados, você vai pegar todos os valores que a sua variável assumiu e você vai organizar, inclusive repetindo os valores que aparecem mais de uma vez. Você não vai colocar ele apenas uma vez, você vai colocar ele tantas quantas vezes ele aparecer, ok? Então, vamos pegar o exemplo aqui da nossa tabelinha lá desde da nossa primeira aula. Deixa eu apagar aqui. Então é o seguinte, lembra dessa tabelinha? Vamos pegar uma das variáveis aqui para a gente poder calcular a mediana dessa variável. Por exemplo, o número de filhos. A gente não usou nenhuma vez o número de filhos. O número de filhos está aqui. Então, as 10 pessoas responderam a quantidade de filhos, 1, 0, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 0, 4. Só que isso está desorganizado. Quando eu vou organizar isso aqui, eu vou colocar do menor para o maior. Por exemplo, 0 aparece duas vezes. Então, eu vou colocar 0, depois 0 de novo, porque ele aparece duas vezes. O 1, eu vou colocar 1, 2, 3 vezes apareceu 1. Então, eu vou colocar 1, 1, 1. O 2 apareceu 1, 2, 3 vezes também. Então, o número 2, o valor 2, eu vou colocar 1, 2, 3 vezes. E o valor 3 aparece uma vez, o valor 4 aparece uma vez. Então, eu vou colocar 3, 4. Ok? Então, agora, a minha variável número de filhos, né, os valores da minha variável número de filhos, estão organizados em rol. Agora, a partir dessa organização, eu posso avaliar quem é a mediana dessa lista. É o valor central da lista. Como eu tenho 10 termos aqui, como eu tenho 10 valores, eu não tenho exatamente um valor no meio. Isso só acontece quando eu tenho um número ímpar de valores. Aí eu vou lá e pego exatamente o valor que está no meio certinho, o valor central. Quando eu tenho um número par de elementos, eu vou ter que pegar os dois centrais. Ó, reparem que esses dois termos são os dois termos centrais. Ok? Se eu dividisse no meio certinho aqui, não daria termo nenhum, né? Então, eu pego esse 1 e esse 2 e eu vou fazer a média aritmética simples entre eles. Então, aqui no caso, a minha mediana, vou colocar ME, vai ser 1 mais 2 dividido por 2. Vai ser 1,5 aqui nesse caso, nesse exemplo. Tá? O que a mediana traz para a gente? Ela traz um valor que metade da lista tem valor maior ou igual a esse valor e metade da lista tem valor menor ou igual a esse valor. Aí, reparem aqui, 1,5. Então, metade da lista tem valor menor do que 1,5, metade da lista tem valor maior do que 1,5. Tá? A mediana, ela é uma medida de tendência central que ela não se altera muito se eu tenho valores muito discrepantes. Por exemplo, eu poderia ter um valor aqui 10. Mesmo assim, a mediana seria o mesmo valor. Já a média aritmética, que a gente estudou na aula anterior, se eu coloco um valor aqui 10, por exemplo, ele pode puxar a média um pouco mais para cima. Então, a mediana, em comparação com a média aritmética,
é um valor que não se altera tanto para valores muito fora da curva. Então, às vezes, pode ser interessante avaliar a mediana de uma determinada distribuição. Ok? Quando tem um número ímpar de valores, é mais fácil ainda, é só pegar o valor central. Tudo bem? Bom, uma outra coisa que a gente pode falar da mediana é o seguinte, é quando a gente tem a distribuição em histograma, que pode ser um pouquinho mais complicado. Tá? Deixa eu guardar isso daqui. Deixa eu apagar isso. E vamos pegar aquela nossa distribuição das alturas. Lembra que a gente dividiu em classes? Então, a gente tem as alturas. E, por exemplo, se eu quisesse saber a mediana dessas alturas, a gente tem a tabela aqui com todas as alturas. A gente poderia fazer a mediana organizando esses dados em rol e aí verificar qual são os dois, aqui no caso, dois termos centrais, fazer a média aritmética simples entre eles. Mas, às vezes, as tabelas que são apresentadas para a gente no exercício já vêm com as frequências, com os valores organizados em classes. E aí você não sabe quanto é cada uma das alturas individualmente. Como é que você faz para calcular a mediana nesse caso? A média aritmética a gente já viu. Basta pegar os valores médios de cada classe, os valores que representam essas classes. Mas no caso da mediana, não vai adiantar o valor médio. O que eu vou ter que fazer vai ser um pouquinho diferente. Então, reparem aqui, eu até coloquei o histograma da situação aqui para ilustrar direitinho para a gente. Só lembrando que aqui eu tenho 1,60, 1,70, 1,80 e 1,90. Beleza? Bom, o que acontece? Para eu poder trabalhar com a mediana numa variável dividida em classe, eu vou ter que trabalhar com a nossa frequência acumulada relativa. Aqui no caso, a minha frequência relativa é 20%, aqui é 50%, então na acumulada vai ficar 50 mais 20, 70%, e por fim mais 30% eu vou completar os meus 100%. O que acontece? Como a mediana ela traz um valor que metade da distribuição, metade da lista está acima desse valor e metade da lista está abaixo desse valor, a gente encontra a mediana exatamente no momento em que a frequência relativa acumulada é 50%. Ok? Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Existe um ponto nesse eixo horizontal aqui em que está a minha mediana. Vou colocar aqui, ó. A minha mediana está em algum lugar aqui. Certo? Ela está de um modo, deixa eu colocar para baixo, vai ficar melhor. Minha mediana está aqui. Ela está de um modo que exatamente nesse momento eu tenho 50% das alturas abaixo desse valor e eu tenho 50% das alturas acima desse valor. Como que eu posso trabalhar com isso? Eu vou supor mais uma vez que de 1,70 a 1,80 a minha distribuição das alturas ela é uniforme, ou, em outras palavras, ela é linear. Então, eu vou fazer o seguinte, reparem só, eu vou considerar aqui um eixo x com as alturas e um eixo y com a frequência acumulada, a frequência relativa acumulada. Então, aqui ó, no eixo y, eu vou colocar a frequência relativa acumulada. E aqui no eixo x, eu vou colocar a minha altura. Tá? Vou colocar h. Bem, o que acontece? Em 1,70, exatamente no 1,70, eu tenho uma frequência relativa acumulada de 20%. Não é isso? Em 1,80, eu tenho uma frequência relativa de 70%. Isso significa que a minha frequência relativa de 50% está em algum lugar por aqui. E esse lugar vai representar a minha mediana. Então, a suposição que eu estou fazendo é que de 1,70 a 1,80, as minhas alturas estão uniformemente distribuídas, ou seja, elas estão variando linearmente aqui a frequência
relativa acumulada. Eu estou chegando, portanto, em 50%. Opa! Eu estou chegando em 50% em algum momento aqui. Beleza, aí agora é só fazer a continha. Tá? Essa é a ideia para calcular a mediana no caso de uma distribuição por classes. Só para a gente concluir aqui fazendo as contas, o que vai acontecer? Eu vou ter a mediana menos 1,70 está para 1,80 menos 1,70, que é 0,1. Então, reparem o que eu estou fazendo. Esse segmento está para esse segmento, ME menos 1,70, está para 1,80 menos 1,70. Assim como esse segmento, que é o meu 30%, 0,3, está para esse aqui, que é 0,5. Beleza? 70% menos 20%. E aí agora eu vou fazer a minha continha. Aqui eu tenho 0,3 sobre 0,5, eu tenho 3/5, certo? Vou multiplicar por 0,1, ou seja, por 1 sobre 10, vai ficar 3 sobre 50. Então, eu tenho ME menos 1,70 é igual a 3 sobre 50. 3 sobre 50 vai dar 0,06. Então, a minha mediana, aqui no caso, vai ser 1,70 mais 0,06, ou seja, 1,76. Olha só. A altura mediana aqui dessa distribuição é exatamente 1,76. Uma outra maneira de pensar nisso é que exatamente esse 1,76 que a gente acabou de descobrir aqui, esse 1,76, ele divide o histograma em duas regiões de mesma área. Se você calcular a área da região preta, com essa região branca aqui, você vai ver que vai dar exatamente o mesmo valor. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. 0,1 vezes 2, 0,2. Aqui eu tenho 0,06 vezes 5. 0,06 vezes 5 vai dar 0,3. Aqui vai ter 0,04 vezes 5, vai dar 0,2. E aqui vai ter 0,1 vezes 3, 0,3. Ou seja, a área da região branca é 0,5, a área da região preta é 0,5, ou seja, você ficou com 50% de cada lado, dividindo esse histograma exatamente no valor 1,76, ou seja, a minha mediana aqui no caso é 1,76. Beleza? Então, o mais complicado de mediana que pode aparecer é a mediana numa distribuição por classe. Ok? Então, vamos falar agora sobre a moda. A moda é simplesmente o seguinte: valor com maior frequência absoluta. Por consequência, vai ser a maior frequência relativa também, mas colocamos aqui como maior frequência absoluta, né? Maior frequência é o valor que mais aparece. Inclusive, a moda pode ser utilizada para variáveis qualitativas, para variáveis nominais. Tá? Se a gente olhar de novo a nossa tabelinha lá do número de filhos, o que a gente tinha mesmo? Tinha 0, deixa eu anotar com um branco. A gente tinha 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3 e 4. Não é necessário, mas é até interessante a gente organizar em hall também para poder olhar a moda, porque os valores ficam todos agrupados, né, os repetidos. Aqui eu percebo que o valor 1 aparece 3 vezes. O valor 2 também aparece 3 vezes. Então, quem mais aparece? Quem tem maior frequência absoluta aqui? Ou maior frequência relativa, tanto faz. Aqui, nesse caso, os dois têm a maior frequência, né, que é 3. Então, a gente não vai dizer que aqui não tem nenhum que mais aparece. A gente vai dizer que tem 2 que mais aparecem. Essa distribuição aqui, a gente vai dizer que ela é bimodal. Ou seja, tem duas modas. A moda aqui é 1 e 2. Ok? Se tivesse mais um aqui, tivesse 4 1s, aí ela seria
teria uma moda só, beleza? Se de repente uma distribuição não aparece nenhum valor repetido, ou seja, todos eles com apenas uma aparição, a gente pode dizer que a distribuição é amodal, ou seja, ela não possui moda, não tem nenhum valor que aparece mais do que os outros, se todos aparecem com a mesma frequência, ok? Se tem mais de um aparecendo mais do que o outro, a gente vai dizer que ela tem mais de uma moda, aqui no caso, duas modas bimodal, beleza? Por exemplo, vamos ver aqui na intenção de votos, a gente tem fulano, fulano, fulano 3 vezes, a gente tem o Beltrano apenas uma vez, o Beltrano aparece apenas uma vez, e a gente tem o Cicrano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, qual é a moda? A moda é Cicrano. Está na moda votar no Cicrano. Tudo bem? É isso. Então com isso a gente termina essa terceira sessão de medida de tendência central. Falamos de médias, de mediana e de moda. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.